você acessar e quiser baixar o aplicativo, o esboço da ministração está lá na palavra da célula. Você vai entrar em célula, palavra da célula, dá para você baixar o esboço lá em PDF e acompanhar. Então, se você está mais tecnológico, acesse. Só não desvirtue, né? Senão você vai perder a palavra aqui. Se for te desvirtuar, desliga o celular. Mas se você consegue fazer disso uma bênção, pode acompanhar também, ok? Está disponível aí para você a nossa rede de internet. Eu gostaria de compartilhar hoje uma palavra ao teu coração, porque de manhã nós estamos falando sobre portas abertas, sobre provisão, sobre finanças, e tem sido uma bênção. Infelizmente, domingo passado deu problema na nossa transmissão e nós não conseguimos recuperar a ministração. Mas o Espírito Santo me deu uma direção. Eu vou ministrar todo esse curso, né, de forma mais didática depois, mais educativa, vamos se dizer assim, e eu vou deixar disponível depois no aplicativo da igreja também. Então, assim que puder, eu vou gravar todo esse curso, que você pode depois acompanhar ele online, você pode depois também reavaliar tudo que você aprendeu e aplicar na sua vida. Mas infelizmente, o domingo passado a gente não conseguiu, ok? Mas domingo agora de manhã foi gravado, você pode estar lá assistindo. Foi uma bênção a ministração hoje de manhã, a palavra que fora compartilhada. Mas eu quero falar hoje com vocês sobre o reinar em vida. Eu tenho aprendido que a gente não precisa ser somente salvo. Deus, eu sei que a salvação é o bem mais precioso que você tem, que nós temos, que você ganhou, amém, irmãos? Não existe nenhum milagre maior, não existe nenhuma bênção maior do que você ser salvo. Mas eu entendi que Deus nos chamou para desfrutar dessa salvação, porque não adianta nada nós recebermos um bem tão precioso nas nossas mãos, se a gente não desfruta. Não, imagina você receber na sua mão um cheque de $1 bilhão, você se tornar um bilionário. Você é um bilionário, você ganhou o cheque, está lá, mas você não vai lá no banco, não troca e não desfruta. Você vai ser um bilionário que não desfruta. Você vai ser alguém que tem muitos recursos, mas não desfruta. Então eu vejo a maioria das pessoas sendo salvas, porque a Bíblia fala isso, que aquele que invoca o nome do Senhor é salvo. Então a salvação vem quando eu creio em Jesus, quando eu entrego minha vida para Jesus, mas eles não conseguem desfrutar. Eles não têm um casamento abençoado, eles não têm um financeiro abençoado, uma saúde abençoada, um ministério abençoado, eles não conseguem desfrutar dessa salvação. Eles creem na salvação, são filhos de Deus, mas não desfrutam daquilo que Deus tem para eles como filho. E eu gostaria de, debaixo dessa palavra, trazer uma palavra de clareza, de direção, de revelação, de chamar você a esse encargo para você reinar, de chamar você a esse compromisso, de você ser alguém que reina com o Senhor Jesus, que desfruta de tudo aquilo que você tem como ovelha, de tudo aquilo que você tem como filho, de tudo aquilo que você tem como servo do Senhor Jesus, porque nós somos tudo isso. Nós somos filhos, nós somos ovelhas, nós somos servos do Senhor. Então o Senhor nos chamou para levar uma vida abundante. A palavra de Deus diz que o pecado não pode ter domínio sobre nós, porque nós não estamos mais debaixo da lei, sim da graça. Então eu vejo muitos irmãos lutam, pastor, eu não consigo romper com o pecado. Você ainda não conseguiu romper com o pecado, porque você não entendeu que Deus já te deu poder e autoridade sobre o pecado. Ele não tem mais poder sobre você. Muitos irmãos vivem enfermos, sai de uma enfermidade, entra na outra, sai de uma enfermidade, entra na outra, eles vivem enfermos. E eu entendo que passar por enfermidades todos passam. Há momentos na vida da gente que a gente fica doente, mas viver o tempo todo em um estado de doença não é o que Deus tem para você, amém, irmãos? Porque na cruz Jesus tomou sobre ele todas as nossas enfermidades e as nossas doenças. A Bíblia diz que ele se fez pobre para que fôssemos ricos. Então Deus removeu toda a escassez, toda a miséria, para que nós fôssemos abençoados também financeiramente. Deus levou na cruz todas as maldições, para que o seu casamento se torne abençoado, para que os seus filhos sejam a bênção do Senhor, para que o teu trabalho, aonde você pisar os pés, colocar as mãos, seja abençoado. Agora eu quero dizer para você que as bênçãos do Senhor não são automáticas. A Bíblia fala que nos últimos dias haverão pessoas que compartilharão doutrinas de demônios, e as pessoas serão enganadas por essas doutrinas de demônios. O que são essas doutrinas de demônios? São doutrinas que tiram a centralidade de Cristo. Paulo fala que proíbe o alimento, proíbe o casamento, proíbem isso, proíbem aquilo, e as pessoas não conseguem desfrutar de nada, porque tudo não pode. Mas eu quero dizer para você que Deus chamou você para levar uma vida abundante. A Bíblia fala que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas ele veio para que você tenha vida e tenha em abundância. Então eu quero dizer para você, com toda a convicção do mundo, que Deus te chamou para reinar. Olha o que Paulo diz:
se pela transgressão de um só, aqui está falando de Adão, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus as riquezas da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um homem, Jesus Cristo. Diga assim: eu fui chamado para reinar em vida. Então o que é importante você entender? Que esse reinado, você precisa tomar posse dele, não no sentido de você se esforçar, mas de você ter revelação, entender e viver, porque as bênçãos não são automáticas, elas precisam ser adquiridas, apropriadas, pegadas para si pela fé. A salvação é para todos, mas não é automático, não é assim? A palavra de Deus diz que a salvação é para aqueles que creem, ela está disponível para todos, mas ela é eficaz, desfruta quem crê em Jesus. Jesus morreu, estão todos salvos automaticamente? Há palavras que pregam isso. Há uma doutrina chamada de universalismo que crê nisso, que uma vez que Cristo morreu, todos estão salvos, mas não é verdade. Ele diz que todos estão salvos se crerem no Senhor Jesus e o reconhecerem como Senhor e Salvador. Então isso vale para todas as outras bênçãos, elas estão disponíveis, você já é abençoado, todas as bênçãos já estão liberadas para você, em todos os aspectos, mas você precisa se apropriar delas, e você se apropria pela fé, você se apropria crendo. Deus me libertou do pecado, então o pecado não tem mais domínio sobre mim. Deus me libertou das enfermidades, então ela não vai me destruir, ela não vai me matar. Deus me libertou da escassez, eu vou passar por crise financeira, mas ela não vai me destruir. No final eu vou sair vencedor, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então essa revelação você precisa ter. Deus te chamou para reinar, Deus te chamou para governar, porque o que aconteceu? Quando Deus criou o homem, Ele deu ao homem poder de governo. Ele diz: domine sobre tudo, sobre os animais, grandes e pequenos, sobre as ervas, cultive, desfrute, mas governe. O pecado entrou e fez o quê? Como diz, pela transgressão de um só, reinou por meio deles a morte. Então quando o pecado entrou, a primeira coisa que foi roubado de nós é esse governo, é esse desfrute. Imagina, estava todo mundo feliz lá no paraíso, não tinha pecado, não tinha sofrimento, não tinha enfermidade, não tinha escassez, não tinha morte, mas o pecado entrou e devassou tudo. O que Jesus fez? Jesus veio para restaurar tudo aquilo que foi perdido no paraíso. Então é importante você olhar para o paraíso no estado original, é aquilo que Deus tem para você, aquilo que você era, aquilo que nós éramos em Adão, é o que Deus tem para nós. Então Jesus Cristo veio para restaurar e nos dar de volta esse governo, para nós governarmos sobre os demônios, ter autoridade sobre eles, sobre as suas obras, as enfermidades, tudo aquilo que há de maldição que o pecado trouxe. Em Cristo Jesus foi nos dado poder, governo e autoridade para reinar sobre elas. Então eu quero dizer para você que Deus te chamou para reinar. A primeira coisa que aconteceu quando o pecado entrou foi um conflito conjugal. Deus chegou para Adão e disse: Adão, onde você está? Ah, eu te vi vindo no jardim, estava nu, vi que estava nu, tive medo e me escondi. Ele disse: quem te fez saber que estava nu? Que o diabo já começou a acusar. Aí ele disse: porventura você comeu do fruto que eu disse para você não comer? E ali começou: a mulher que tu me deste, aquela miserável, me enganou, me deu do fruto e eu comi. E Deus chega até a mulher e diz: o que foi que você fez? A serpente me enganou, e começou as crises, um jogando o problema para o outro. A síndrome adâmica começa assim, pessoas culpadas lançam culpa. Eu vejo pastores debaixo de condenação, pastores debaixo de culpa e de condenação, sabe o que eles pregam? Culpa e condenação. Pastores feridos, sabe o que eles fazem? Lançam feridas sobre a igreja, porque eles estão debaixo de condenação, eles estão debaixo de feridas, eles estão debaixo de culpa. Então a gente nunca consegue ficar com aquilo só para nós. Já percebeu? Tudo que a gente recebe a gente compartilha, principalmente coisa ruim. Se você está estressado, as mulheres são expert nisso. Se você está estressado na sua casa, você fala: não posso ficar estressada sozinha. Se meu marido está muito tranquilo, você olha para os filhos, um deitado no sofá, outro jogando videogame, você fala: não, eu não posso ficar estressado sozinho, eu vou estressar a casa inteira. Não aqui, misericórdia, só lá fora, nas outras igrejas, aqui não, amém? Aqui só tem mulheres abençoadas que jamais fariam um negócio desse. Mas por quê? Porque a pessoa que está debaixo de tormento, de condenação, ela fala: eu não vou ficar com esse negócio sozinho, é automático. Mas quando a mulher chega, sorridente,
meu dia foi maravilhoso. O homem pode estar até com baixo astral, com dia difícil, as contas para pagar, tudo dando errado, teve problema no trabalho, mas ela chega e contagia o ambiente. Por quê? Porque aquilo que a gente tem, a gente quer compartilhar. Vale assim, é para o homem também. Vale para o homem também, da mesma forma. Talvez você chega lá, sua mulher está abatida, desanimada, você chegou empolgado. Você vem, você contagia. Mas se você chega azedo, aí você vê todo mundo lá fazendo nada, você fala, meu Deus, trabalhei o dia inteiro, nem comida para comer eu tenho. Aí você fala, não, eu não vou ficar com esse problema sozinho, eu vou compartilhar. Então eu quero dizer para você que nós somos assim. Aquilo que nós recebemos, nós compartilhamos, querendo ou não. Então, se nós temos essa convicção de que o Senhor Jesus nos chamou para reinar, nós somos abençoados, sabe o que vai acontecer? Nós vamos também abençoar. Se eu entendo que sobre mim há uma bênção, há um favor de Deus, sabe o que vai acontecer? Eu também vou compartilhar essa bênção. Então eu estou dizendo isso para você que você entenda que aquilo que o Senhor nos deu, sempre foi para o nosso desfrute, foi também para abençoar outras vidas que estão à nossa volta. Então quando eu falo desse reinar em vida, eu estou falando só do seu desfrute, eu estou falando desse desfrute que você vai ter em família. Então Deus te chamou para ter uma família abençoada, para você viver em paz, para você viver em alegria, para você reinar com Ele. Deus te chamou para reinar. E pastor, como que eu faço para reinar? Eu quero ler um texto agora, eu quero usar ele como base. Vou te dar 4 passos para que você reine com o Senhor Jesus, amém? Você quer reinar com o Senhor? Você quer desfrutar de uma bênção, de um favor abundante? Amém? Então você precisa entender 4 passos importantes que eu quero compartilhar nesse texto. Lucas capítulo 15, verso 17, diz assim. Deixa eu explicar um pouquinho para os irmãos que não conhecem a parábola do filho pródigo. Esse texto fala sobre 2 filhos. Quantos filhos, irmãos? 2 filhos. Existia o filho mais novo, que pediu a parte da herança e disse, eu quero a minha parte da herança, porque eu quero desfrutar do jeito que eu gostaria, eu quero desfrutar. O pai foi lá e deu toda a parte da herança para ele, e ele foi, gastou tudo que tinha, de forma irresponsável, e voltou passando fome. O texto diz que ele tinha vontade de comer comida de porcos, ele começou a trabalhar em um trabalho imundo, começou a viver uma escassez, uma miséria, que ele via as comidas de porcos, a lavagem de porco, e dá vontade de comer. Ele disse, caindo em si, ele disse, vou voltar para o meu pai. Aí vem esse texto, o texto diz, caindo em si, disse, quantos empregados do meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar, voltar para meu pai e dizer a ele, pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Ele ainda estava longe quando o pai o viu, o qual, movido por compaixão, correu, abraçou-o fortemente e eternamente o beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Contudo, o pai disse aos seus servos, depressa, traga a melhor roupa e vistam nele, coloque um anel no dedo e calçados nos pés, traga o novilho gordo e matem-no, vamos comer e festejar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então começaram a festejar o seu regresso. Amém? O texto aqui fala de 4 presentes que esse filho recebeu. O primeiro presente que ele recebeu foi roupas novas. O segundo presente que ele recebeu foi um anel em seu dedo. O terceiro presente que ele recebeu foi uma sandália em seus pés. E o quarto presente foi uma festa. Tudo que está na palavra de Deus, irmãos, tem um significado. Tudo que está escrito na Bíblia tem um propósito de nos ensinar, nos abençoar e nos direcionar. Então, esses 4 presentes significam aquilo que nós podemos desfrutar em vida. Esses 4 presentes representam o que nós podemos fazer, desfrutar e reinar em vida. Então você não pode simplesmente olhar para esse acontecido e dizer, não, pastor, isso foi acontecido há muitos anos atrás, que Jesus citou, não tem nada a ver comigo. Tem. Eu quero dizer para você que quando a Bíblia fala de vestes, ele está falando de salvação, ele está falando de uma nova vida, ele está falando de você ser justificado, ele está falando de uma mudança de natureza. E quando eu falo de mudança de natureza, eu estou falando de você não se tornar uma pessoa melhor, mas de você nascer de novo.
A palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. Ele está falando do novo nascimento, porque toda religião vai dizer o quê? Torne uma pessoa melhor, mude isso, muda aquilo. Toda religião que você for, eles vão exigir de você um comportamento. Nós não fazemos isso aqui. Nós não exigimos nenhuma mudança de comportamento sua. Nós não pedimos para você mudar nada. No que nós fazemos é muito mais amplo. Nós dizemos, ó, creia em Jesus e Ele vai te dar uma nova vida. Creia em Jesus e você não vai simplesmente tornar uma pessoa melhor, você vai nascer de novo, você vai ser uma nova criatura, você vai ter uma nova natureza, você vai ter agora a natureza de Deus habitando em você. Então a mudança ela vai ser automática, porque toda religião vai dizer, melhore, ajuste isso, torne-se uma pessoa moralmente melhor. Mas o Evangelho nunca pede nada de você. A única coisa que o Evangelho peça é creia e se entregue a Jesus, e Ele mudará a sua natureza. Não estou dizendo que você não tem responsabilidade no seu posicionamento, você tem, mas quem muda é Deus. Eu falo que eu converso com tantas pessoas dizendo, pastor, eu não consigo ser crente. Eu até tentei, mas não consigo, é muito difícil. Eu até tentei por um tempo, mas eu não consegui permanecer. Não sei se você sabe disso, mas o número de pessoas aí fora que abandonaram a fé é maior do que estão congregando. Por quê? Porque eles simplesmente conheceram a igreja como uma religião. Eu vou lá porque eu quero me tornar uma pessoa melhor. Aí eles até continuam, eles têm uma mudança temporária, mas aquela mudança não permanece, porque é uma mudança que foi movida pelo seu esforço, é uma mudança que foi movida por aquilo que ele pode fazer. Mas deixa eu te falar uma coisa, uma vez que você nasce de novo, uma vez que você entrega a sua vida para o Senhor Jesus, Ele vai dar para você uma nova natureza, Ele vai dar para você novas vestes, você vai ser uma pessoa diferente, mudada, transformada de dentro para fora, porque as vestes, irmãos, representam o que nós somos. Tem muitas pessoas que falam, não, vestimento não importa. Importa, não que ela tenha algum valor para se santificar, mas as vestes, elas revelam o que nós fazemos e o que nós somos, né? Se você vai no hospital, e o médico está vestido de bombeiro, você vai ser atendido com ele? Você vai tratar ele como médico? Se você vê um policial, né, talvez vestido de bailarino, você vai dar crédito para ele? Você vai respeitá-lo? Não. Então a roupa, ela revela sim o que nós somos, ela manifesta o que está aí no nosso interior. Não que ela tenha o poder de santificar, não que ela tenha o poder de ser aceito diante de Deus, mas ela revela a nossa natureza. Então quando a Bíblia fala que foi dada a esse jovem, a esse menino, uma nova roupa, ele está dizendo, houve uma mudança interior nele, que revelou no seu exterior. Então roupa revela mudança de natureza, mudança de aparência. A Bíblia trabalha no grego com duas palavras. A primeira palavra que fala de transformação, de mudança, é metanoia, que significa arrependimento, é uma mudança interior, uma mudança de crença. Depois é usada uma outra palavra, lá em Romanos 12:2, que fala sobre o transformar. O transformar é a palavra metamorfo, que significa essa metamorfose, que começou interior, mas se tornou visível. Então toda mudança, ela começa interior, mas ela se torna exterior. A Bíblia fala que o rosto de Jesus, no monte da transfiguração, ficou diferente. A palavra ali é metamorfo, houve uma metamorfose, houve uma transformação, ficou visível exteriormente, mas essa mudança ela começa interiormente. Então eu quero dizer para você que você nunca vai conseguir ser uma pessoa melhor se você não nascer de novo. Talvez você tenha olhado e tentado, se esforçado, pastor, tudo que eu faço é tentativa e erro, porque você ainda não nasceu de novo. A Bíblia diz que Nicodemos era um mestre da lei, e ele chegou até Jesus, meio com vergonha de Jesus, se encontrou à noite com Jesus, e ele foi ter essa conversa com Jesus. Ele fala, olha, não tem como negar que você é um profeta pelas coisas que você faz. Jesus disse, Nicodemos, necessário vos é nascer de novo, porque não bastava ele reconhecer Jesus como mestre, não bastava ele reconhecer Jesus como um profeta, ele tinha que reconhecer Jesus como Messias, como Salvador. E ele não tinha feito ainda, porque ele foi se encontrar com Jesus à noite. Jesus falou, aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então com o coração se crê, com a boca se confessa. Para que Nicodemos nascesse de novo era muito simples, é só ele crer e confessar, eu creio em Jesus como meu Senhor, como meu Salvador.
e haveria um nascer de novo, mas ele não quis, ele disse, não, eu não posso, eu sou um mestre da lei, eu não posso reconhecer Jesus como Messias, e Jesus disse, então você nunca pode nascer de novo, porque o nascer de novo não é algo que você escolhe, não tem a ver com aquilo que você faz, como foi o seu nascimento, você não falou, mãe, eu quero nascer, me gera aí, você não falou isso para o seu pai, você falou isso para sua mãe, você não tem poder sobre o novo nascimento, mas você tem um poder, para nascer espiritualmente, e se tornar uma nova criatura, uma nova pessoa espiritualmente, e ter o seu caráter, toda a sua vida completamente mudada, quando você ter um posicionamento, eu reconheço Jesus como Filho de Deus, o meu Salvador. Todos que fazem isso, recebem o novo nascimento, porque aqueles que creem e recebem Jesus, não é isso que diz lá em João capítulo 1, verso 12, João capítulo 1, verso 12, que aos que creram, aos que receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Vamos ver? Contudo, aos que receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus. Aí o texto seguinte diz, que não é natural, aos quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Aqui está falando do novo nascimento. Pastor, como que eu nasço de novo? O que eu tenho que fazer para nascer de novo? É só crer em Jesus e se entregar a Ele todo o teu coração. Quando você crê e se entrega todo o teu coração, você precisa crer que você é uma nova criatura. Eu converso com tantas pessoas, e as pessoas têm muito medo a respeito da salvação. Ai pastor, toda vez que eu vou fazer uma libertação individual ou uma cura da alma, eu faço a pergunta, você já nasceu de novo? É a hora que todo mundo engasga. Todo mundo não, a maioria. Eu pergunto, se você morresse hoje, estou dando um spoiler aqui de como que faz. Se você morresse hoje, você iria para onde? Para o céu ou para o inferno? A maioria patina. A maioria patina, porque eles entendem o quê? Eles não creem que eles são filhos, eles não creem que eles são salvos, eles não creem que eles foram perdoados, eles não creem que eles foram justificados, eles não creem que eles nasceram de novo. Vou falar uma coisa para você, essa área que o diabo mais vai bater na sua vida, principalmente quando você pecar, porque quando você pecar ele vai dizer, será que você é o filho de Deus? Mas filho de Deus não peca? Como que você está pecando? A primeira coisa que ele vai plantar é, será que eu nasci de novo? Será que eu sou filho de Deus? Foi a primeira coisa que Satanás tentou com Jesus, continua tentando com você. O pastor Zeca falou que você nasceu de novo, que você é filho, mas olha o pecado que você está cometendo, você tenta e não consegue. Quero dizer para você, que a palavra de Deus nos garante, que uma vez nós entregamos nossa vida para o Senhor Jesus, Ele nos deu uma nova natureza. Não significa que nós não vamos pecar, porque o não pecar só vai acontecer na eternidade, porque nós estamos num processo de santificação, e se nós estamos num processo de santificação, é normal que no meio do caminho eu tenha tropeço, é normal que no meio do caminho tenha pecados que eu ainda estou lutando contra eles, porque o dia que eu não pecar mais aqui, esse mundo não é digno de mim, eu vou ser arrebatado, entende? Então você não pode se condenar, se culpar e dizer, eu não sou filho de Deus porque eu tenho cometido pecado. A Bíblia diz que aquele que não tem pecado é mentiroso, e a verdade de Deus não está nele. Agora, o que eu preciso entender? Deus me deu uma nova natureza, eu sou filho, e é a área que o diabo mais vai atacar. Irmãos, toda pessoa que está debaixo de maldição, debaixo de algum ataque espiritual, ela tem dúvida nessa área. Uma das coisas que vai abrir porta para maldições, e para o diabo se apoderar de você, plantar enfermidades, plantar todo tipo de problema, é você ter dúvida acerca do seu novo nascimento. Você não pode ter dúvida de que você é filho de Deus, você não pode ter dúvida de que você é uma nova criatura, que um dia você entregou a sua vida para Jesus, confessou e o recebeu, então você foi dado a você, melhor dizendo, o poder de ser feito filho de Deus. Esse filho pródigo nunca deixou de ser filho. Quando ele chegou, o pai restituiu tudo, porque mesmo naquela condição, ele continuava sendo filho. Você crê nisso? Isaías capítulo 61, verso 10, a palavra de Deus diz o seguinte, falando sobre vestes: é grande o meu prazer no Senhor, a minha alma regozija no seu Deus, no meu Deus, porque Ele me vestiu com vestes de salvação, e pôs sobre mim um manto da justiça, qual noivo que adorna a cabeça como sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias. Quer dizer para você que é assim que você é. Você é um noivo, e as mulheres são noivas, adornadas, bem vestidas, limpas, preparadas, filhas de Deus. Então o veste significa perdão de pecados, você ter nascido de novo, você ser uma nova pessoa. Gálatas capítulo 3, verso 27, eu sou apaixonado por esse texto, porque esse texto me trouxe revelação da graça.
O texto diz que uma vez que nós somos batizados com Cristo, nós vestimos-se de Cristo. Olha que coisa magnífica. Talvez você nunca entendeu, nunca parou para pensar quão importante é o batismo. O texto diz, pois, que em Cristo foram batizados. Os que em Cristo foram batizados vestiram-se de Cristo. Então o batismo é como se fosse uma roupa. Olha que coisa magnífica, que você veste e agora você se parece com Cristo. Então Deus olha para você e te vê você como Cristo é. Deus vai olhar para você e não vai ver você agora com as suas vestes antigas, cheio de falhas, cheio de defeitos, cheio de pecados, mas você vai ser alguém igual a Cristo. Então como que Deus te vê? Com as suas falhas, com os seus pecados, com as suas crises de fé. Hoje crê, amanhã você tem dúvida. Hoje você está empolgado, amanhã você está desmotivado. Hoje você ama Deus, amanhã você está odiando. Todo mundo passa por esses altos e baixos. Mas eu quero dizer para você que em Cristo Jesus, Deus vê o seu filho. Em Cristo Jesus, Deus vê todos nós. Compreende, irmãos? Amém? Então quando Deus olha para nós, você está orando, imagina que você adorando, Deus não está vendo você, está vendo o filho dele em você. Ele olha para você e fala, eu vejo Jesus na vida de cada um deles. Então eu não vejo o pecado, eu não vejo a falha, eu vejo Cristo nele, eu vejo Cristo nela. Você reina em vida quando você entende isso, irmãos, que você nasceu de novo, que você é uma nova criatura, você é filho de Deus, que o Deus Todo-Poderoso habita em você. Você não vai ficar inconstante. A hora que você errar, você sabe, eu continuo sendo filho de Deus, vou me levantar. Essa é a minha natureza, minha nova natureza agora é uma natureza de filho, porque você entendeu que Deus te deu novas vestes. Apocalipse capítulo 22, verso 14, Jesus disse, felizes os que lavam, ou bem-aventurados os que lavam as suas vestes, assim tem direito à árvore da vida e pode entrar na cidade pelas portas. O lavar as vestes aqui é o santificar. E o santificar não tem a ver com as suas obras. Da mesma forma que você foi salvo pela fé, a sua santificação continua pela fé. Tem lavado as suas vestes em Cristo? O lavar é quando você peca, o que você faz? Você lava em Cristo ou você permanece sujo? Ele fala, bem-aventurados que lavaram, que creram que Jesus Cristo apagou e removeu todos os pecados, eles terão direito à árvore da vida. João capítulo 16, verso 8 ao 11, Jesus disse que o Espírito Santo, quando viesse, ele nos convenceria de 3 coisas: do pecado, da justiça e do juízo. Mas ele explica no verso 9, do pecado porque os homens não creem em mim. Você crê, amém? Então você já foi convencido do pecado, isso obra que o Espírito Santo já fez. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Então Jesus está do lado de Deus, o Espírito Santo habita em nós. Então quando Deus olha para nós, Ele vai ver Cristo em nós, porque Jesus Cristo agora está à direita de Deus. Você foi justificado, a sua justiça é Cristo. Então o Espírito Santo vai te convencer, não que você é pecador, mas já fez isso lá na sua conversão, a não ser que você está se convertendo agora. O Espírito Santo está fazendo isso com você agora. Mas uma vez que você foi convencido do seu pecado, você creu em Jesus, Ele vai te convencer agora que você é perdoado, que não há mais nenhuma dívida, nenhuma condenação sobre você. E por último, em juízo, pastor? Juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado. Ele não tem poder de te acusar mais, ele não tem poder mais de lançar condenação, ele não tem poder de lançar culpa sobre você, porque ele já está condenado. Não você, porque você é filho de Deus. Amém? Então, para que você reine em vida, você precisa entender que Deus te deu novas vestes, e essas vestes agora representam que Deus vê Cristo em você, não mais você. Então você não entra na presença de Deus com aquilo que você é, você entra na presença de Deus com aquilo que Cristo é. Estão entendendo, irmãos? Amém? É assim que você reina. Você entra na presença de Deus, aonde você for, você fala, eu estou aqui, e Deus me vê como Cristo, Deus me vê como filho dele, que não pecou, que não errou e que não falhou. Você precisa de fé para crer nessa verdade, muita fé. Por isso que a lei é mais fácil, de você crer na lei, porque a lei é natural, né? Eu fiz, tropecei, eu caio. A lógica da causa e efeito. A fé não. A fé você precisa crer no sobrenatural, você precisa crer no impossível, você precisa crer naquilo que os teus olhos não veem, você precisa crer naquilo que as tuas mãos não conseguem fazer, você precisa crer que você vai receber algo que você não trabalhou, que você não mereceu, que você não produziu. Isso é fé. Trabalhei o mês todo, eu tenho fé que eu vou receber o meu salário. Não, isso não é fé,
Isso é direito. Fé é você crer. Não trabalhei o mês inteiro, faltei vários dias, mas eu vou receber o salário integral, porque eu tenho fé que eu vou receber o salário integral. Isso é fé. Você creu no impossível, você creu fora da lógica. Então fé é isso, é você andar contra a lógica. Você crê que você é filho de Deus, que você nasceu de novo? Então declare: eu creio que eu sou filho de Deus, que eu nasci de novo, e Satanás não mudará essa verdade. Aleluia, glória a Deus por isso. O segundo presente que ele recebeu foi um anel em seu dedo. E anel significa autoridade. Para que você reine, você precisa entender que foi dado a você a autoridade. Que você é filho, mas não é um filho qualquer. Porque existe filhos e filhos. Existe aquele filho que ele é só mais um na casa. Mas há aquele filho que quando o pai fala: estou a chave da casa, você é o homem da casa. Você é o responsável por essa casa. Quando eu sair, até eu voltar, você é o homem dessa casa, você é a mulher dessa casa, você é o responsável. Amém, irmão? Estão entendendo? Então quando a Bíblia fala que foi dado o anel para você, significa que foi restaurada a sua autoridade de filho, e alguém que tem acesso a toda a casa do pai. Em Gênesis 41, verso 41 e 42, diz que Faraó, quando foi dar autoridade a José, o que ele fez? E Faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Diga assim: toda a terra. Em seguida Faraó tirou do dedo o seu anel oficial e colocou no dedo de José. Ele vestiu com roupas e linho fino e lhe colocou no pescoço uma corrente de ouro. Sabe o que estava acontecendo aqui? Quando ele tirou o anel e entregou, ele está dizendo: eu estou dando a você agora um poder, um governo sobre todo o Egito. Eu quero dizer para você que Jesus Cristo deu sobre você poder e autoridade sobre toda essa terra. A Bíblia diz que foi dado a ele poder nos céus e na terra, todo o poder nos céus e na terra. E esse poder nos céus e na terra é regido, é manifestado por meio dos seus filhos, que é você. A autoridade de Cristo, Cristo, sabe como que Cristo reina aqui? Através de você. Sabe como que Jesus Cristo reina aqui nessa terra? Através de mim, através da igreja, através de você que entendeu que foi dado a você a autoridade. Foi restituída a sua autoridade. Quando você creu em Cristo, aquela mesma autoridade que Adão e Eva tinham antes de pecar, você tem hoje em Cristo. Porque não tem a ver com você, tem a ver com o representante. Adão pecou, mas Jesus Cristo restituiu. Você crê nisso? Que Deus te deu autoridade para reinar. Deus te deu autoridade de governo. Deus te deu autoridade para você desfrutar. Aí você me pergunta: pastor, sobre o quê? Daqui a pouco eu falo. Esther capítulo 8, verso 8. O texto diz que em Israel havia uma coisa interessante. Presta atenção nisso. Escrevam agora outro decreto em nome do rei, em favor dos judeus, como for melhor aos seus olhos, e selem com o anel sinete do rei, pois nenhum documento escrito em nome do rei e selado com seu anel pode ser revogado. Eu quero te falar uma coisa sobrenatural agora. Essa autoridade que foi te dada, ninguém pode tomar, ninguém pode tirar, não pode se perder, ela continua de forma perpétua. Uma vez que Deus decretou que sobre você há autoridade, nada pode tirar de você essa autoridade. Não há circunstância, não há situações, não há demônios, nada que possa roubar de você. Romanos capítulo 8, capítulo 11, verso 29, diz que os dons de Deus e o chamado de Deus são irrevogáveis. Quando Deus te dá um dom, Ele não te toma. Quando Ele te dá a salvação e te chama, Ele não te abandona. Chamado aqui significa salvação. Ele está falando de Israel. Ele disse: o meu plano com Israel não terminou, nunca abandonarei, porque o meu chamado é irrevogável. Quando Ele chamou você para ser filho, eu quero dizer para você que uma vez que você foi chamado, você nunca mais deixa de ser filho, porque o chamado de Deus é irrevogável. Na cultura romana, quando se adotava um filho, ele tinha os mesmos direitos. Imagina que você é uma pessoa muito rica, e o pastor Zeca é muito pobre, a mãe dele não podia cuidar dele. Você fala: tadinho do pastor Zeca. Nem era pastor, tadinho do Zeca, vou adotar ele como meu filho. Aí você tinha que ir lá, assinar, falar assim: eu quero passar o Zeca para o meu nome. E uma vez que você passasse pelo meu nome, isso era irrevogável, não podia ser desfeito. E eu tinha os mesmos direitos dos filhos legítimos que você tem, porque uma vez que você se tornou filho, você nunca mais deixa de ser filho. Então eu quero dizer para você que o chamado aqui é o chamado para a salvação. Uma vez que Deus te chamou para a salvação, isso não pode ser mudado, isso não pode ser revogado. Você crê nisso? Diga assim: o Senhor Jesus me deu poder e autoridade que jamais
me será tirado. Lucas capítulo 10, verso 19. Jesus diz assim: eu lhes dei a autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes causará dano. Deus te deu poder sobre as enfermidades, Deus te deu poder sobre os demônios, Deus te deu poder sobre as maldições, Deus te deu poder sobre toda a obra maligna, sobre todo o poder do mal, e nada lhe causará dano. O que é poder do inimigo? Tudo que é ruim. O que é ruim? Tudo que é ruim. É obra do inimigo, é obra do maligno. Deus te deu poder sobre tudo aquilo que é ruim. Ai, acordei deprê hoje, pastor. Fala, está repreendido em nome de Jesus. Levanta, dá um grito para essa enfermidade, para essa tristeza, para essa depressão, e fala: saia. Você crê nisso? Que você tem poder para isso? Não está me parecendo daqui não. Você precisa fazer isso, porque o diabo vai testar você. Deixa eu ver se ele submete aos meus comandos. Você está triste hoje, fica triste. Aí você vai passar o dia triste, você fala: está repreendido. Deus me chamou para viver em alegria, porque a palavra de Deus diz: seja feliz, o tempo todo seja feliz. Deus te chamou para ser feliz o tempo todo, irmãos. Então quando a tristeza vem, você tem que repreender. Essa é uma obra maligna. Estou desanimado. Você fala: está repreendido em nome de Jesus. Deus me chamou para estar encorajado, porque eu sou filho de Deus. Você acha que eu não acordo assim? Tem dia que eu acordo e falo: meu Deus, hoje eu vou para a igreja porque eu sou o pastor. Levanta assim, mas não continua assim. Quando eu acordo assim, eu levanto assim, eu já sei quem está aqui. Faz espírito das trevas, você não tem poder sobre a minha vida, eu tenho poder sobre você. Sai daqui, em nome de Jesus. Às vezes, sai de casa assim, sai de casa repreendendo. Chega aqui, já estou bem. Sabe por quê? Porque foi dado poder, foi dado autoridade sobre todo o poder do mal. Estou dando só exemplos aqui, mas talvez a escassez está lá no seu trabalho, nada flui, começa a quebrar tudo, estraga tudo. Aí você fala: não, pastor, deve ser acaso. Quer dizer para você que Deus te deu poder e autoridade sobre toda a obra maligna. Você vai orar sobre o seu trabalho e portas vão se abrir. Se não tem clientes, terá clientes. Se não está tendo renda, terá renda, porque é uma promessa de Deus sobre a sua vida. Você vai reinar sobre a escassez, sobre a miséria, sobre todo o poder do mal. Foi te dado, não vai ser dado. Pastor, então por que eu oro e jejuo? A gente jejua e ora para que a gente tenha essa revelação. Jejum e oração não nos dá poder, ela revela o poder e a autoridade que já nos foi dada. Amém? Tudo que Deus nos deu foi gratuitamente, não tem a ver com aquilo que a gente faz. Eu jejuo e oro para que a minha fé seja aumentada e eu tenha essa revelação, mas a autoridade já foi dada. Eu só preciso crer, entender que foi me dado essa autoridade. É por isso que a gente ora, por isso que a gente cultua, é por isso que você está aqui, para você lembrar que você é isso que eu estou falando que você é. É isso que a palavra de Deus está falando que você é. Você não vem aqui aprender nada novo, você vem aqui para relembrar aquilo que você é em Cristo Jesus. Amém? Então diga assim: o Senhor Jesus me chamou para governar. Deus te chamou para ter poder, para ter autoridade sobre todo o poder do mal, todo, irmãos. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e... Então repita comigo: a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável. Então entenda o seguinte: tudo que for fora disso é do maligno, repreenda. Você tem poder e autoridade sobre isso. Tudo que não é bom, tudo que não é agradável, tudo que não é perfeito, você tem poder sobre ela. Isso é obra maligna, isso é obra maldita, e foi dado poder sobre você. Terceiro, foi colocado as sandálias. Sandálias significa todos os direitos legais restituídos. Ruth capítulo 4 verso 7, pega alguns textos para você entender como que a Bíblia explica ela mesma. Ora, antigamente em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade, presta atenção, fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e dava ao outro. Assim oficializava os negócios em Israel. Então quando o pai chegou e deu um chinelo novo, um calçado novo para o filho, está dizendo: tudo que eu tenho agora também é seu. Você crê nisso? Que Jesus Cristo te deu uma sandália nova, você não está mais descalço. Ele te deu acesso a toda a casa do Pai. Quando Ele te deu essa sandália, Ele está dizendo: você agora tem direito a tudo que é meu, a minha propriedade também é sua e você pode desfrutar.
Então, quando aquele jovem recebeu aquela sandália, não era uma simples sandália, tinha um caráter especial ali, dizendo: olha, agora você tem direito a essa propriedade, a tudo que eu tenho. Êxodo capítulo 3, verso 5, lembra aquela história de Moisés? Me fala que Moisés chegou e a sarça estava pegando fogo, a planta estava pegando fogo, mas não se consumia. Sarça é uma planta, e aquela planta estava como se estivesse cheia de fogo, mas ela não se consumia. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Moisés vivia no tempo da lei, e ele não tinha direito daquele desfruto. Ele disse: então tira a sandália, porque você não tem direito de desfrutar da minha presença. Vai chegar um dia que o meu povo vai desfrutar dessa presença, mas não agora. Então você vai tirar. Depois que ele tirou, entrou, Deus deu para ele o acesso. Amém? Você sabe por quê? Porque ele não tinha direito àquela presença. Estava muito claro: você não tem direito. Eu estou permitindo você entrar, mas você não tem direito. Então sandálias representa esses direitos legais restituídos. Romanos capítulo 8, verso 15 e verso 17 diz o seguinte: pois vocês não receberam um espírito de escravidão para novamente terem medo, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção. Você é filho, amém? Você recebeu o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos. Como que você sabe que você é filho de Deus? É porque o pastor Zeca está falando? Não, porque o Espírito Santo, enquanto eu falo, está testificando com você. E se somos filhos, também somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Quero dizer para você que em Cristo Jesus você é herdeiro de Deus de todas as coisas. Você precisa crer que você é herdeiro. Não sei se você já viu. Esses dias eu vi um vídeo que eu achei muito interessante. Não sei se você conhece o Pablo Marçal. Ficou um pouco conhecido agora porque candidatou à prefeitura de São Paulo. Mas ele estava reunido com os bilionários. E lá só tinha um, nessa reunião de bilionários, que ele tinha adquirido aquela riqueza por herança. Todo mundo contando: o que você fez para se tornar milionário? Um falava isso, falava aquele outro: o que você faz? O outro falou: eu sou herdeiro. Em outras palavras, eu não fiz nada. Meu pai fez tudo por mim. Quero dizer para você que você é esse herdeiro. Você não precisa fazer nada, Deus já fez tudo por você. Tudo que você precisa fazer: eu creio, eu recebo, eu desfruto. Tem muitos aí se matando, trabalhando que nem louco, produzindo para ser bilionário. Você não, você é herdeiro. Deus te deu toda a terra por herança. Tudo que é do Pai é seu. Então eles perguntaram: o que você fez para conquistar isso? Eu falei: nada, eu sou herdeiro. O que você fez para você ter a vida que você tem? Eu sou herdeiro. Então eu quero que você tenha a revelação hoje, que você é um herdeiro de Deus, e Ele te deu tudo gratuitamente. Imaginou que coisa maravilhosa? Você nascer herdeiro. Imagina, eu já nasci bilionário. O que você fez? Nada, meu pai era rico, me deu tudo, já nasci herdeiro. Não fiz nada, já nasci herdando tudo isso. É assim que você é em Cristo Jesus. Você já herdou todas as coisas. Quando você nasce de novo, você é herdeiro de Deus, herdeiro de toda a eternidade. Diga assim: eu sou herdeiro. Então lembra disso: o herdeiro descansa, herdeiro desfruta, herdeiro não trabalha, ele não faz nada para conquistar, ele só recebe, porque ele decidiu um dia crer em Jesus, se tornar filho. Agora imagina se você não sabe disso. Seu pai é bilionário e você não sabe disso. Eu lembro, eu tive um testemunho, eu achei muito interessante desse irmão. Ele é um irmão muito rico, e ele contando isso para mim. Ele falou: olha, eu era uma pessoa que eu não tinha ideia que meu pai era rico. Para mim, todo mundo tinha o que eu tinha. Até que um dia, depois de muito tempo, eu descobri que meu pai era rico. Depois de 14 anos que eu fui descobrir que o pai dele era rico, irmãos. Pensa comigo, o que esse menino não perdeu? Se ele soubesse que o pai dele era rico antes dos 14 anos, tinha pedido presente melhor, não era assim? Tinha desfrutado mais, tinha viajado mais, mas ele não sabia que o pai dele era rico. Depois de 14 anos que eu começou a olhar, ver a escassez dos outros ao redor dele, falei: caramba, eu nasci numa família rica, o meu pai é rico. Quer dizer que você também nasceu nessa família rica. Tem muitos crentes assim, vivendo uma vida miserável, porque não entende que nasceu numa família rica, e não está desfrutando daquilo que Deus tem. Tudo que você precisa é pedir. Ele fala: pedi, dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e a porta lhe será aberta.
Não tem a ver com o seu esforço, tem a ver com pedir. Tudo que você pediu, o teu Pai te dá. Ele diz: tudo que pedires em meu nome, eu os farei. Não há nada que você peça em concordância que Deus não te dá, a não ser que seja algo pecaminoso. Mas se é bom, se é perfeito e agradável, Ele não vai te negar, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então o que está te faltando? Trabalhar, se esforçar, ser uma pessoa melhor? Não, está faltando você crer que você é filho de Deus, você é herdeiro de Deus, e você tem uma nova natureza agora. Deus te deu acesso, Deus te deu sandálias. A propriedade de Deus também é propriedade sua, para desfrute. Tudo é do Pai, mas Ele te deu para desfrute. Amém? Para concluir, vem a parte mais importante. A Bíblia fala que ele não só recebeu vestes novas e recebeu uma nova natureza, não só recebeu um anel em seu dedo e foi dado a ele autoridade, não só as sandálias nos pés, e deu todo o acesso. O texto diz que matou o novilho. A Bíblia faz questão de dizer que não foi um novilho, foi o novilho. É um artigo definido, não é indefinido. Se fosse um novilho, podia ser qualquer um, mas o novilho significa que havia um novilho especial, que estava esperando uma ocasião especial. Eu quero dizer para você que esse novilho já foi morto para que você pudesse celebrar e festejar com o Pai. Esse novilho se chama Jesus Cristo. Então a tua vida agora é uma festa, o novilho foi morto. A nossa vida então agora tem que ser leve. Eu vejo irmãos vivendo tenso. Faça do seu casamento um ambiente de desfrute. Faça dos momentos com seu filho, Mateus, um momento de desfrute, mesmo que ele esteja chorando, porque a vida foi nos dada para desfrutar. Entende? O novilho foi morto. Então o que nós temos que fazer agora? Diga assim: celebrar. A vida é feita para celebrar. Eu sei que vai ter momentos de dor, de tristeza, de dificuldade, mas você não pode perder a celebração, porque Deus está em festa com você. Sabe o que significa? Que Deus não está irado com você, Ele não está zangado com você, Ele não está chateado com você, Ele está feliz com você, e Ele fez uma festa para te recepcionar, e essa festa continua até a volta do Senhor Jesus. Ele está feliz com você, porque não tem a ver com você, tem a ver com o filho dele. O novilho morreu para que agora você pudesse celebrar. A palavra de Deus diz em Levíticos capítulo 4, verso 4: quando tiverem consciência de pecado que cometeu, a comunidade trará um novilho como oferta pelo pecado e a apresentará diante da tenda do encontro. Projeta aí, por gentileza. Levítico capítulo 4, verso 14. Quero dizer para você que esse novilho foi apresentado já pelos seus pecados. Ele foi morto e você agora é perdoado. Se tem uma coisa que impede, irmãos, a gente desfrutar, é quando a gente está debaixo de culpa. Você não consegue desfrutar de nada. Você fala: eu não mereço isso, meu Deus, como que eu vou desfrutar disso? Eu estou em pecado, eu estou falhando. Mas quando você entende: estou perdoado, você peca e você imediatamente se levanta. Fala: vou me levantar e vou desfrutar, como o filho pródigo fez. Esse pecado, estourei todo o cartão de crédito do meu pai, gastei de forma irresponsável. Olha, meu pai se envergonhou de mim pelo que eu fiz. Mas a hora que ele volta, sabe o que acontece? A hora que ele volta, o pai não está de cara amarrada, de cara fechada, diz: você está perdoado, você é meu filho, eu te restituo todas as coisas, eu estou feliz pela sua volta. Não estou feliz pelo seu pecado, mas pela tua volta eu celebro a festa. Aleluia. Lembre sempre que Deus está em festa com você, não é por causa do seu pecado, é por causa da sua volta, porque o seu pecado já está perdoado. O novilho foi morto, os seus pecados foram apagados. Levítico capítulo 1, verso 3 diz: se o holocausto for gado, oferecerá um macho sem defeito, ele o apresentará à entrada da tenda do encontro para que seja aceitado diante do Senhor, e porá a mão sobre a cabeça do animal para o holocausto, e esse será aceito para fazer expiação por ele. Eu quero dizer para você que esse novilho sem defeito já foi morto no seu lugar, já padeceu no seu lugar, já fracassou no seu lugar, já se angustiou no seu lugar, para que hoje você pudesse celebrar. Então creia que os seus pecados estão continuamente perdoados. Eu quero concluir falando justamente dessa verdade. Hebreus capítulo 10, verso 16. Você está em aliança com o Senhor? Se você crê em Jesus, você teve uma aliança com Ele. Olha o que Ele diz: esta aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis no coração deles, e as escreverei na sua mente. Pode passar, depois acrescenta: nunca mais me lembrarei dos seus pecados, nem das suas iniquidades.
Assim, já que esses pecados são perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Você está sacrificando, está achando que tem que fazer alguma coisa para merecer o perdão, você tem que se culpar, você tem que se condenar, você tem que ficar mal, você tem que se entristecer para Deus te perdoar. Você pensa isso? Não. Quero dizer para você que tudo que você precisa é entender: eu estou perdoado. Cristo morreu por todos os meus pecados, e das minhas iniquidades Ele não se lembra mais. Ele decidiu esquecer. Quando Ele diz que Ele decidiu esquecer, Ele está dizendo o seguinte: olha, se eu esqueci, mas ninguém tem poder de lembrar. Miqueias capítulo 7, verso 18 e verso 19. Miqueias faz uma oração sobrenatural, e ele diz assim: quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e te esquece da transgressão do remanescente da tua herança? Você é herdeiro, amém? Ele não lembra dos seus pecados. Tu que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor leal. De novo terás compaixão de nós. De novo, diga assim: de novo. Pisarás as nossas maldades e lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Você crê que seus pecados estão lá nas profundezas do mar? Não sei se você sabe, mas até hoje é difícil ter tecnologia para chegar no mais profundo do mar. Até hoje. Imagina aquele tempo quando isso foi escrito, era impossível chegar lá. Então, quero dizer para você que os seus pecados, as suas culpas, as suas condenações foram lançados no mais profundo do abismo, e ninguém pode ir lá retirar. Ninguém consegue. Não é porque não quer, não, até pode tentar, mas não conseguirá. Quero dizer para você nessa noite, em Lucas capítulo 15, 31, foi o texto que nós lemos, que é assim que Deus está com você. O pai disse: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Quero dizer para você que essa é a verdade do teu respeito. É assim que você reina com Cristo. É assim que você reina sobre as enfermidades. É assim que você reina sobre os demônios. É assim que você reina sobre todo o poder do mal. É assim que você reina sobre as crises no seu casamento. É assim que você reina sobre a escassez. É assim que você reina sobre a depressão. É assim que você reina sobre a ansiedade. É assim que você reina sobre os seus medos. Quando você entende que você é alguém que é filho de Deus, é alguém perdoado por Deus, é alguém que recebeu acesso à casa do Pai, e tudo que é dele também é seu. Se coloque de pé nessa noite. Eu quero orar com você. Eu quero cantar aquela canção que nós cantamos novamente no terceiro louvor. E eu quero que você faça dessa canção agora a sua oração. Você vai se entregar ao Senhor Jesus. Tudo que você precisa é se entregar ao Senhor Jesus de todo o teu coração. Talvez você fale: pastor, eu quero ser uma pessoa diferente, eu quero mudar, eu quero ser transformado, mas eu já tentei de tudo e não consigo. Eu até consigo por um tempo, mas não permaneço. Eu quero dizer para você que você precisa experimentar o nascer de novo. E você nasce de novo quando você toma uma posição, quando você se entrega ao Senhor Jesus de forma incondicional. Diga assim: incondicional. Todas as pessoas que entram debaixo de alguma maldição, é porque elas estão condicionando o relacionamento com Deus. Ela diz: eu sirvo a Deus se for desse jeito, eu sirvo a Deus se for dessa forma. Mas quando você se entrega e diz: eu entrego a minha vida para o Senhor, e vai ser do jeito dele, não do meu, quero dizer para você que uma nova vida é gerada em você. Você vai receber o perdão dos seus pecados. Você vai receber uma nova vestidura que representa uma mudança interior, que só manifesta no exterior. Mas você vai receber uma nova natureza. Vai ser colocado no seu dedo um anel, e você vai ser filho. Vai ser dado autoridade para você. Vai ser colocado umas sandálias nos seus pés, onde você vai ter acesso à casa do Pai, a cada cantinho da casa do Pai, a cada bens da casa do Pai. Tudo aquilo que é do Pai será seu. E Ele vai fazer uma festa para celebrar e dizer: eu estou feliz com você. Eu não estou zangado, eu não estou chateado, eu não estou irado, eu estou em festa com você. E essa festa dura até a volta do Senhor Jesus, porque quando Ele voltar haverá novas bodas, haverá uma renovação desse banquete, e haverá uma festa ainda maior e melhor, porque agora não é só um filho que voltou a casa, agora serão todos os filhos reunidos nessa grande casa. Eu quero dizer para você que você é um dos filhos, que o Pai está feliz, mas vai chegar um dia que todos nós vamos reunir à mesa do Cordeiro,
e haverá um grande banquete, porque agora Deus, o Pai, reuniu todos os filhos. Mas eu quero dizer para você que enquanto esse grande banquete não chega, Deus não está triste, Deus não está chateado, Deus não está decepcionado com você. Talvez você esteja com você, mas Deus não está, porque Ele olha para você e vê o Filho dele em você. Talvez você está desapontado com você. Você fala: como que pode? Eu estou errado assim. Como que pode eu não conseguir responder a esse Deus tão bom, tão gracioso? Mas eu quero dizer para você que mesmo assim, Deus continua feliz com você. Uma vez que você entregou sua vida para Ele, que você se entregou de todo o teu coração, você se entregou de forma incondicional, Deus está feliz com você. Deus tem prazer em você. Ele não simplesmente suporta você, tolera você, Ele tem alegria em você. Ele matou o novilho para fazer uma grande festa de celebração a você. Pai, nós oramos nessa noite e declaramos que essa verdade vai ser impregnada no nosso espírito, na nossa alma, na nossa mente, no nosso coração. E eu repreendo em nome de Jesus nessa noite todo ataque do inferno, toda acusação maligna, Pai, que querem descaracterizar, distorcer essa identidade. Eu declaro em nome de Jesus que os seus filhos, Pai, são perdoados, nasceram de novo, Pai, não há mais condenação sobre ele, foi dada autoridade sobre eles, foi dado acesso, desfrute, eles não vão viver de migalhas, eles vão comer a tua mesa. Eu declaro em nome de Jesus que toda obra maldita, Pai, que tem roubado, distorcido essa verdade, seja agora neutralizado. Espírito Santo de Deus, eu quero que o Senhor agora abra os olhos espirituais dos teus filhos, e eles vejam quem eles são diante do Senhor. Eu quero que o Senhor abra os ouvidos, e essas verdades entrem no Espírito, e eles recebam revelação dessa verdade, que eles foram chamados para reinar, eles foram chamados para governar, eles foram chamados, Senhor, para ser o embaixador do Senhor nessa terra. Eu declaro em nome de Jesus, em nome de Jesus, que todo medo, todo sentimento de inferioridade, de pequenez, não terá poder mais sobre eles, porque eles foram feitos filhos do Senhor. Eles estão com as vestes de Cristo, eles não estão com as suas próprias vestes, eles estão com as vestes de rei, de sacerdote, que o Senhor nos concedeu. E eu declaro em nome de Jesus que nenhuma tentativa do inimigo de nos envergonhar, de nos embaraçar, de nos tirar do caminho, vai ter poder sobre nós. Pai, eu libero sobre a vida desta igreja, Pai, essa revelação nessa noite. Pai, aqueles que estão nessa noite entregando a vida para o Senhor Jesus de forma incondicional, eu declaro em nome de Jesus que o Senhor fará deles uma nova natureza. Se você está nessa noite entregando sua vida para o Senhor Jesus de forma incondicional, só levante a sua mão e diga: eu recebo, e eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, nessa noite, por cada um dos teus filhos, que estão entregando a vida deles para o Senhor, de forma incondicional, que eles querem ser filhos, eles querem reinar, eles querem, Senhor, ter autoridade sobre todo o poder do mal, eles querem desfrutar, eles querem, Pai, ter a certeza de que o Senhor não está triste com eles, não está decepcionado com eles. Eu declaro em nome de Jesus que todos esses irmãos estão recebendo revelação no Espírito agora, que o Senhor os trouxe para a sua presença, que agora eles têm uma nova natureza, as coisas antigas se passaram, tudo se fez novo. Eu declaro que essa mudança interior resultará em uma mudança exterior, e não tem a ver com o esforço deles, tem a ver com a mudança de natureza. E nós declaramos que nós somos filhos de Deus. Diga assim: eu creio e confesso Jesus Cristo como meu Senhor, como meu Salvador, de forma incondicional. Eu me rendo e me entrego a Ele nessa noite. Eu creio que eu estou perdoado, eu creio que foi me dada autoridade, eu creio que foi me dado acesso, eu creio que sobre mim há unção e selo do Espírito Santo. Então faça desse louvor agora a sua oração e declare sobre todo o poder das trevas. Se você está enfermo, você vai repreender essa enfermidade. Se você está com problema na sua família, você vai repreender esse problema familiar.
se é no seu trabalho, na sua empresa, nas suas finanças, você vai declarar que esses males não têm mais poder sobre a sua vida. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai. Não vai não. Porque